Olá, pessoal. Estamos de volta aí com nossa sala de aula invertida e nesse nosso encontro iremos trabalhar o tópico 3.2, onde será abordado padrões de design de software, certo? Vamos lá. Vamos começar aí falando desse assunto. Então, os padrões de design de software, eles são soluções, certo? De melhores práticas para resolver problemas comuns no desenvolvimento de software. Ou seja, é uma forma da gente ter uma melhoria prática na solução desses problemas que são comumente apresentados no processo de desenvolvimento de software. Olha só, é importante destacar aqui também que os padrões de design, eles são independentes da linguagem de programação usada, tá? Então, há aí essa diferença, certo? Ok, pessoal? Bom, essa maneira de pensar sobre padrões, ela foi rapidamente adotada pelos pioneiros na codificação orientada a objetos e no desenvolvimento de software ágil, certo? Olha, em 1994, Eric Gama, Richard Elmo, Ralph Johnson e John Lycides, eles conhecidos coletivamente, trazendo para o português o Bando dos Quatro, eles publicaram um livro, certo? Chamado Padrão de Projeto, Elementos de Software Orientado a Objetos Reutilizáveis, certo? Os padrões identificados, tá? Nesse livro são programe para uma interface e não para uma implementação, e favorecer a composição do objeto, certo? Em vez da herança de classe, tá? É importante destacar também aqui que os padrões de designs, eles são importantes. Eles são importantes aí para os desenvolvedores, certo? Por quê? Pois eles já provaram os padrões, esses padrões, já provaram ser bem-sucedidos. Então, usá-los pode acelerar o desenvolvimento, uma vez que os desenvolvedores eles não precisarão apresentar novas soluções e aí ter que passar por uma nova prova de conceito para ter certeza de que realmente funcionará. Então, esses padrões que temos aí, eles já ajudam muito aí os programadores no desenvolvimento, né, das ferramentas. Ok, pessoal? Padrões de design original, certo? Então, o bando dos quatro, né, aquele grupo, os quatro que nós falamos lá atrás, no outro slide, eles dividiram os padrões em três categorias principais. São elas a categoria criativo, estrutural e comportamental, certo? Bom, na categoria criativo, os padrões são usados para guiar, simplificar e abstrair a criação de objetos de software em escala. Então, esse é o foco aí do padrão da categoria criativo. Já a estrutural, elas descrevem maneiras confiáveis de usar objetos e classes, certo? Para diferentes tipos de projeto de software, ok? E a categoria comportamental, ela traz, detalha, né? Como os objetos, eles podem se comunicar e trabalhar, certo?
juntos, ou seja, eles podem se comunicar e trabalhar juntos para atender aos desafios familiares, isto dentro da engenharia de software. Ok, gente? Ó, é listado um total de 23 padrões de design, certo? Que agora são considerados a base dos padrões de design mais recentes. A maioria desses padrões, em algum nível, expressa princípios básicos de um bom design de software orientado a objetos, certo? Contudo, os dois padrões de design mais comumente usados são, trazendo aqui para o português, tá? Padrão de design observador, que é um padrão de design comportamental, e o padrão controlador de visualização de modelo, o MVC, que nós estaremos falando um pouco desses dois nos próximos slides. Tá certo, pessoal? Padrão de design de observador, certo? Bom, este é um design de notificação de assinatura, é o tipo desse design aí, desse padrão, notificação de assinatura. Ele permite que objetos, no caso, observadores ou assinantes, recebam eventos quando houver alterações em um objeto, no caso, assunto ou editor, que estão sendo observados aí, né? Que estão sendo observados. Os exemplos do padrão de projeto do observador são abundantes aí nas aplicações de hoje. É uma coisa muito comum nas aplicações de hoje, tá, pessoal? Pense nas redes sociais, certo? Os usuários, no caso, observadores, seguem outros usuários, assuntos. Quando o sujeito posta algo em sua mídia social, isso notifica todos aqueles que estão na lista, todos os observadores, de que há uma postagem, tá? E os observadores olham para essa atualização. Então, esse mais ou menos é o mecanismo desse tipo de padrão de design, tá? Para implementar este mecanismo de assinatura, o sujeito, certo? No caso aqui, o sujeito, ele deve ter a capacidade de armazenar uma lista de todos os seus observadores. Ok, pessoal? Bom, o assunto deve ter método para adicionar e remover aí também os observadores. Todos os observadores devem implementar, no caso aqui, todos os observadores, eles devem implementar um retorno de chamada, certo? Um retorno de chamada para invocar quando um editor envia uma notificação. De preferência, aí, usando uma interface padrão para simplificar as questões para o editor. Ok? Bom, essa interface precisa declarar o mecanismo de notificação e precisa ter parâmetros para que o editor envie os dados necessários ao observador. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a execução desse padrão, certo? Como ela funciona. Então, vamos lá. Primeiro, o observador, né? No caso aqui, o observador, ele adiciona-se à lista de observadores do sujeito, invocando o método do sujeito para adicionar um observador, certo? Em seguida, quando há uma mudança, o assunto notifica todos os observadores. Então, há uma notificação, tá, aos observadores. E, claro, os observadores que estão na lista, né? Invocando um retorno de chamada de cada observador e passando os dados necessários. Então, aí, invocando um retorno de chamada do observador, passando os dados necessários. Ok, pessoal? O retorno de chamada do observador
é acionado e, portanto, executado para processar as notificações, né? Certo? Então, essas etapas, elas se repetem, elas continuam sempre que houver uma mudança no assunto. Então, sempre que houver uma mudança no assunto, essas etapas, elas se repetem, tá? Vamos lá. Quando o observador termina de receber as notificações, certo? Ele se remove da lista de observadores do sujeito, ok? Invocando aí o método do sujeito para remover um observador. Então, essa é mais ou menos a lógica aí desse tipo de padrão, desse design aí de padrão. Vamos lá. O benefício deste padrão é que os observadores podem obter dados em tempo real do sujeito quando ocorre uma mudança. Então, os observadores aqui, eles podem obter dados em tempo real do sujeito quando há uma mudança, certo? Os mecanismos de assinatura sempre oferecem melhor desempenho do que outras opções. Então, esse mecanismo de assinatura, geralmente, ele oferece uma melhor opção do que outros padrões. Certo, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo MVC, tá? Vamos lá. Seu objetivo é simplificar o desenvolvimento de aplicações, tá, pessoal? Que dependem de interfaces gráficas com o usuário. Então, o que acontece? O MVC, ele abstrai o código e a responsabilidade em três componentes diferentes. No caso, o modelo, componente modelo, visualização e controlador. Cada componente comunica-se entre si em uma direção, certo? É comumente usado, no caso o MVC, ele é comumente usado em interfaces com o usuário e aplicativos da web, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho desse. Aqui tem uma síntese desses três componentes. O componente modelo é a estrutura de dados do aplicativo, certo? E é responsável também por organizar os dados, a lógica e as regras do aplicativo. Ele obtém a entrada do controlador. Então, o componente modelo obtém a entrada do componente controlador. O componente visualização é a representação visual dos dados, certo? E essa representação, no caso, pode ocorrer várias representações do mesmo dado, dos mesmos dados, ok? E a gente aqui fala agora do controlador. Bom, é como um intermediário. Então, esse é o papel do controlador. Ele é um intermediário entre o componente modelo e a visualização, certo? Ele recebe a entrada do usuário e a manipula para se ajustar ao formato do modelo ou da visualização, certo? Deixe-me falar para vocês sobre os benefícios ou o benefício do padrão MVC, certo? Então, o benefício dele é que cada componente pode ser construído em paralelo, certo? Então, cada componente pode ser construído em paralelo. Como cada componente é abstraído, a única informação de que cada componente precisa é a interface de entrada e saída dos outros dois componentes, certo? Os componentes não precisam saber sobre a implementação dentro dos outros componentes, ou seja, ele trabalha lá de forma individual ali, né? Ok, pessoal? Bom, então, para a gente encerrar essa aula, vamos mostrar aqui um pouquinho da execução do modelo MVC, certo? Então, vamos lá.
começando aqui com o usuário fornecendo informações. Então, o usuário fornece as informações, entra com as informações, tá? E aí essas informações, elas são aceitas pelo controlador, ele recebe essas informações e manipula o modelo. Em seguida, esses dados manipulados são enviados para o componente modelo. Então, o que acontece? O usuário entra com as informações, o componente controlador aceita a entrada e manipula o modelo. Depois disso, ele envia esses dados manipulados para o componente modelo. Consequentemente, o componente modelo aceita os dados manipulados e os processa, e ele recebe esses dados manipulados, os processa e envia os dados selecionados na forma mais restrita, né, do MVC, por meio do controlador. E esses dados são enviados para o componente visualização. Aí o componente visualização aceita esses dados selecionados que vieram lá do componente modelo e os exibe para o usuário. Por sua vez, o usuário vê os dados atualizados como resultado de sua entrada. Então, é assim que funciona a execução do modelo MVC, certo? Bom, pessoal, com isto, nós encerramos aqui esta aula do tópico 3.2, certo? Espero que vocês tenham gostado do que nós apresentamos aqui, do que foi apresentado aqui, e reforço que vocês terão uma aula presencial com esses tópicos, com esses assuntos que foram trabalhados aqui, de forma mais aprofundada. E vocês terão a oportunidade também de tirar as dúvidas com o professor que estará ministrando este conteúdo. Isso fortalecerá a fixação do conteúdo para vocês. Então, um abraço e até o próximo encontro.